Olá, tudo bem com você? Eu não me lembro. E hoje vou mergulhar fundo, mas bem fundo mesmo, no universo da privacidade digital. Se vive com o modo paranoico sempre ligado, sonhando com um sistema que fosse praticamente à prova de maldades e zoiões, onde suas atividades e baguncinhas fossem verdadeiramente isoladas uma das outras, se liga nas ideias do coach, pois te apresentarei o sistema operacional mais privado da atualidade, o Cubes OS. Como sempre digo por aqui, sua estratégia de proteção deve possuir diversos níveis, desde navegadores, buscadores, VPNs, mensageiros, metadados, impressões digitais e até sistemas operacionais alternativos para seu smartphone. Mas o Cubes leva essa briga para um patamar completamente diferente, propondo uma arquitetura radical que visa oferecer o que seus desenvolvedores chamam de um sistema operacional razoavelmente seguro. Antes de partirmos para ele, deixe-me te apresentar as limitações dos sistemas mais populares que usamos atualmente, como Windows, macOS ou distribuições Linux convencionais. Na maioria destes caras, seus aplicativos, dados pessoais, de trabalho, navegadores e clientes de e-mail, todos rodam em um ambiente compartilhando o mesmo kernel, que seria o coração do sistema. Se um malware conseguir infectar um aplicativo ou explorar uma brecha no navegador, ele poderá obter acesso a todo o sistema. Um clique errado em um link malicioso, um anexo infectado e de repente seus documentos pessoais, senhas e dados bancários estariam comprometidos. Mesmo com recursos como Sandbox e outras técnicas de segurança, o isolamento entre processos e aplicativos em sistemas tradicionais nunca é absoluto, deixando fronteiras passíveis de penetração. É como morar em uma casa com muitas portas e janelas, onde se um invasor conseguir entrar por um local vulnerável, ele terá acesso a todos os cômodos. Entendi. Esse Cubes é tipo um Windows ou Linux, só que focado em anonimato. Calma, meu pequeno precoce. As coisas não são tão simples assim. Ele é um sistema de código aberto e projetado para ser extremamente seguro, usando o isolamento como seu princípio fundamental. Sua arquitetura é baseada no Zen Hypervisor, uma camada de software que roda diretamente no hardware e permite criar e gerenciar múltiplas máquinas virtuais isoladas. Pense nele como um prédio de altíssima segurança. O Hypervisor representa sua fundação e estrutura. Cada apartamento é uma máquina virtual, também conhecidas como Cubes, que são completamente isolados um dos outros. Se ocorresse um incêndio em um apartamento, ele não se espalharia para os vizinhos. Dentro desta fortaleza, temos diferentes tipos de Cubes com propósitos específicos. O Dome Zero é o Cube mais privilegiado. Ele gerencia todo o sistema, o hardware, o Zen Hypervisor e outros Cubes. É onde a interface gráfica principal é renderizada, ou seja, é a área de trabalho que vê em seu monitor. Mas tenha cuidado, justamente por ser tão poderoso, ele é mantido o mais minimalista e offline possível. Você não navega na internet, não abre documentos suspeitos, nem instala aplicativos regulares nele. Comprometê-lo seria como entregar de bandeja as chaves mestras do prédio a um malfeitor. As Application VMs ou App VMs são os Cubes onde executa seus aplicativos e realiza tarefas. A ideia é criar unidades separadas para diferentes contextos de sua vida digital, por exemplo, uma para trabalho com seu editor de texto, planilhas e e-mail profissional, outra para uso pessoal com seu navegador, redes sociais e e-mail pessoal, e outra para downloads suspeitos, onde poderá abrir arquivos sem arriscar todo o sistema. E se um malware infectá-la, ele ficará contido nela, e seus Cubes de trabalho e uso pessoal permanecerão seguros e isolados. As AppVMs não armazenam um sistema operacional completo. Em vez disso, elas são baseadas em templates VMs, que são as instalações base destes sistemas e servem de modelo para
para criar múltiplas apps VMs. Você instala os softwares diretamente em uma template VM. Depois disso, todas as VMs baseadas neste template passam a enxergar esse software, mas sem poder modificá-lo. O sistema de arquivos que é herdado dele é somente leitura por padrão, dificultando a persistência de malwares. O QBIS isola até mesmo os componentes de hardware que interagem com o mundo exterior através de services VMs, onde temos a sys-net, que é dedicada a gerenciar seus adaptadores de rede, e caso seja comprometida, o atacante terá acesso à rede, mas não aos dados que estão em outras AppVMs. A sys-USB é responsável por seus controladores USB, e se conectar um dispositivo com código malicioso em sua máquina, isto afetaria apenas este QB. O DOM Zero e as demais VMs continuarão isoladas e protegidas. A sys-firewall atua como um validador central, controlando quais QBs podem se comunicar com a rede e entre si. Também é possível criar apps VMs baseadas na template VM do Unix, que é um sistema operacional projetado para encaminhar todo o seu tráfego através da rede Tor, proporcionando um alto grau de privacidade. Através desta parada, é possível ter um apartamento muqueado para fazer suas baguncinhas. Se não conhece o Unix, vou deixar um vídeo sobre ele na descrição. Precisa abrir um link suspeito ou PDF de uma fonte não confiável? Com ele, é possível fazer isso em uma Disposable VM, que é uma app VM temporária destinada para a execução de tarefas específicas ou arriscadas. Com ela, você faz o que tem que fazer e quando terminar, destrói o bagulho, eliminando os rastros. Além dessa arquitetura de compartimentalização, este sistema vem com mais recursos para te proteger. Como mencionado há pouco, controladores de rede, USB e até mesmo o áudio podem ser isolados em service VMs, reduzindo drasticamente a superfície de ataque do sistema principal. Cada janela de aplicativo aberta tem uma borda colorida. A cor indica a qual QB ela pertence. Isso ajuda a evitar que digite uma senha no local errado ou confunda o ambiente que está. O processo de copiar e colar informações entre diferentes QBs não funciona de maneira direta por padrão e requer uma combinação de teclas especiais, te forçando a refletir sobre a transferência de dados entre diferentes compartimentos. Isto também ocorre de maneira semelhante no processo de troca de arquivos, pois não se trata de um simples arrastar e soltar entre as VMs. Mas apesar da complexidade, ele tem seus benefícios, pois será extremamente difícil para o malware que infectou uma app VM conseguir escapar e comprometer as outras, o DOM Zero ou o sistema como um todo. Mesmo ameaças de dia zero terão seu impacto limitado. Outros tipos de ataques que seriam devastadores em sistemas operacionais tradicionais, como o ransomware que criptografa todo o seu disco ou keyloggers que capturam tudo o que digita, serão significativamente mitigados ou contidos dentro de um único QB. Você conseguirá separar trabalho, vida pessoal, atividades financeiras, navegação anônima e tarefas arriscadas em caixas isoladas, onde um problema em um setor não afetará os demais. O isolamento nativo, combinado com ferramentas como o Unix e o controle granular sobre o acesso à rede, oferece um nível de privacidade extremamente difícil de alcançar em outros sistemas. Mas nem tudo são flores, e usar este cara no dia a dia pode ser desafiante. A curva de aprendizagem é um de seus maiores obstáculos. Como opera de maneira diferente dos sistemas mais populares, entender sua arquitetura, como gerenciar os QBs, templates e as implicações de cada ação requer tempo, estudo e dedicação. Este não é um sistema para instalar e sair usando em pouco tempo, principalmente se for um pequeno limitado. Minha lágrima que tá correndo, vou limpar aqui.
Ele também não roda em qualquer hardware, pois tudo tem um custo. É mandatório um processador Intel ou AMD com tecnologias avançadas de virtualização. Versões mais antigas ou de baixo custo podem não ter esses recursos ou não funcionar de forma adequada. Embora a recomendação mínima de memória seja 6 GB, para uma experiência de uso confortável com vários cubes rodando simultaneamente, o ideal é 16 GB e, se possível, 32 para rodar sem gargalos, pois cada cube consumirá sua própria parcela de RAM. Um SSD é indispensável para um bom desempenho, principalmente se for usar muitas VMs ao mesmo tempo. Também é preciso que o firmware da placa-mãe suporte e implemente corretamente as tecnologias de virtualização e proteção. Se usa placas de vídeos dedicadas, poderá enfrentar problemas, pois por razões de segurança, o sistema não lida bem com drivers proprietários destas GPUs. O recomendado é usar placas integradas da Intel. Usar GPUs da Nvidia ou AMD pode resultar em instabilidade, ausência de aceleração gráfica ou a necessidade de configurações complexas e potencialmente inseguras. Alguns adaptadores Wi-Fi e Bluetooth podem não ser suportados ou necessitarem de firmwares fechados, o que pode ser uma preocupação para usuários focados em softwares 100% livres. Portanto, antes de considerar instalá-lo, recomendo que pesquise se seu hardware é compatível em seu site oficial. Lá encontrará uma lista de dispositivos e componentes testados pela comunidade com notas sobre compatibilidade e possíveis problemas. Agora, se quiser meter o louco ou a louca e for instalar o bagulho em um equipamento não listado ou apontado como problemático e tomar na tarraqueta, não vem aqui me encher o saco depois. Seus orelhudo! Devido à sobrecarga da virtualização constante de múltiplas VMs, o Cubes pode parecer mais lento ou menos responsivo que um sistema operacional rodando diretamente em seu hardware, principalmente em máquinas com recursos limitados. Se for um pequeno precoce, nem embarque neste rolê. Bom, aí agora você me calou. A maioria dos aplicativos que rodam em Linux funcionarão bem dentro dos apps VMs com seus sistemas apropriados. Os de Windows podem ser executados em um Cube com este sistema, mas isto vai demandar uma licença válida e configurações adicionais que podem ocasionar implicações de segurança e desempenho. Este não é um sistema para quem quer jogar. A falta de suporte a drivers de GPU dedicadas e a sobrecarga da virtualização tornarão a experiência do jogo praticamente inviável, sem contar que uma hora você tem que crescer. Alguns periféricos USB mais exóticos ou que necessitam drivers específicos podem não funcionar corretamente ou exigir configuração manual na VM-SYS-USB. Embora seus desenvolvedores estejam trabalhando para melhorar sua interface e usabilidade, ele ainda tem um aspecto mais simples e menos integrado. Se está acostumado com a fluidez de um macOS ou Windows para a realização de tarefas cotidianas, irá ter dificuldades, pois a necessidade de pensar constantemente em qual cube está cada aplicativo ou arquivo adicionará uma carga neural muito alta para um cérebro atrofiado pelas comodidades oferecidas por agentes do Leviatã. Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua aí. A execução de múltiplas VM e a falta de otimizações de energia como em sistemas das Big Techs podem resultar em um consumo de bateria significativamente maior em notebooks. Este cara é indicado para indivíduos com alto risco, necessidade elevada de segurança e alvos de um adversário poderoso com capacidade para efetuar ataques direcionados e sofisticados, como jornalistas que lidam com fontes confidenciais, ativistas em regimes repressivos, advogados em casos sensíveis, diplomatas ou executivos com acesso a segredos industriais. Também é uma excelente ferramenta para pesquisadores de segurança que precisam analisar malwares em ambientes controlados. Desenvolvedores que lidam com códigos sensíveis podem usá-lo para isolar seus ambientes de desenvolvimento, testes e compilação, reduzindo riscos e vazamentos. Além disso, é ideal para pessoas como você ou pombos como eu
que estão dispostos a investir tempo e esforço para aprender e dominar um sistema complexo em troca de um nível de segurança e controle que são difíceis de encontrar em qualquer outro sistema operacional. Isto posto, creio que está claro que este menino não é para todos e tudo bem, isto dependerá do seu modelo de ameaças, sem contar que a salvação é individual. Se o seu objetivo principal é apenas navegar com mais privacidade ou se proteger contra ameaças comuns, soluções mais simples podem ser suficientes. Uma boa distribuição Linux ou até mesmo um Windows ou macOS bem configurados e usados com boas práticas de segurança e sem vacilações poderão oferecer um nível adequado de proteção com muito menos esforço. Para concluir, o QbesOS é um dos sistemas operacionais mais seguros e privados para o uso pessoal da atualidade. Ele oferece uma abordagem única, elevando consideravelmente sua proteção digital. No entanto, é necessário entender que não existe bala de prata. Mesmo com ele, seu comportamento no dia a dia continua sendo um fator crítico. Abrir anexos de e-mails suspeitos no seu Cube de trabalho ou pessoal, reutilizar senhas entre compartimentos e cometer outros vacilos poderão te lascar, pois ainda não inventaram um sistema à prova de burrices. Infelizmente, né? A busca pelo utópico anonimato digital é uma longa jornada, que consiste em um conjunto de hábitos e ferramentas. Este menino será um ativo extremamente poderoso em seu arsenal, mas exigirá conhecimento, disciplina e uma compreensão clara de suas capacidades e limitações. Difícil, velho. Muito. Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui, espero que este vídeo tenha sido útil para você e se foi, não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quiser ajudar este velho pombo a comprar alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, um beijo para você e para quem for da sua família. Eu vejo fraudes na internet. E com qual frequência? O tempo todo. And the Oscar goes to... seal that up. Coach de Osasco. Estou muito feliz. Na verdade, eu já sabia. Hashtag a quebrada venceu.